Olá, tudo bem? Aqui é a Fabiana Scaranzi e hoje é dia 28 de julho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Então, preparados para o Próxima Ação? A pandemia tem causado transformações profundas no setor de saúde do Brasil. Por um lado, a gente teve a valorização do Sistema Único de Saúde, o SUS, por boa parte da população que se viu dependente do poder público. Por outro, grandes empresas do setor privado deram início ou aceleraram processos de modernização. Muitas delas passaram a adotar novas tecnologias nas áreas de gestão e de atendimento. Essas mudanças fazem parte de um movimento mais amplo e que vai além do Brasil. A Andreessen Horowitz, uma das mais tradicionais empresas de capital de risco americanas, divulgou no ano passado um estudo chamado Healthcare: The Great Unlock, avaliando os impactos da pandemia no setor de saúde. A conclusão do trabalho foi a de que mudanças que normalmente levariam 10 anos para acontecer, agora vão levar apenas 3. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos, mas a gente pode encontrar resultados similares no Brasil e em outras partes do mundo também. Aplicativos para agendamento de consultas, prontuários eletrônicos e novos softwares para facilitar a gestão de diversas atividades nos hospitais, por exemplo, se tornaram comuns. E não para por aí, não. O uso de inteligência artificial para acelerar e aumentar a eficiência de diagnóstico, as pesquisas de novas drogas, o desenvolvimento de exames também estão avançando mais rápido. Esse trabalho de modernização muitas vezes é feito em parceria com startups. As startups, como a gente sabe, são empresas de tecnologia ainda jovens que buscam, em grandes empresas, mercado para os produtos e serviços que desenvolvem. Para as grandes empresas, as parcerias com as startups são interessantes por ser uma forma barata de ter acesso a inovações sem investir na frente e sem o temido risco de o investimento não dar certo. Uma das novas frentes promissoras para as empresas do setor de saúde é a telemedicina. Antes da pandemia, havia uma forte resistência em relação ao uso de chamadas telefônicas e de vídeo para o atendimento de pacientes de forma remota. Com a quarentena, o cenário mudou. Os médicos sentiram a necessidade de testar as novas tecnologias e aderiram ao modelo para continuar a trabalhar. As restrições legais foram reduzidas e o número de atendimentos online explodiu. Para as empresas da área de saúde, as possibilidades abertas pela telemedicina são altamente promissoras. O sistema pode ser usado, por exemplo, para fazer a triagem de casos e, assim, desafogar os postos de atendimento. Outra possibilidade é o atendimento a pessoas em cidade onde a infraestrutura de saúde é precária, ou ainda médicos de cidades do interior poderem consultar colegas em centros maiores e mais especializados sobre casos clínicos complexos, por exemplo. Um dos principais problemas do setor de saúde no Brasil é a distribuição desigual de médicos. De acordo com o estudo Demografia Médica do Brasil, realizado pelo Conselho Federal de Medicina, o número de profissionais da área dobrou ao longo da última década. Hoje, o Brasil conta com mais de 500 mil médicos, mas como a gente sabe, a maioria está concentrada em grandes centros urbanos. Com a telemedicina, a tendência é a gente ver uma queda nos custos de acesso à saúde privada. Isso deve aumentar o mercado potencial da saúde privada no país. Além da aceleração na adoção de novas tecnologias, a pandemia também deu novo impulso ao processo de consolidação do setor. Com medo da Covid, as pessoas deixaram de fazer exames de rotina e adiaram cirurgias eletivas. Os hospitais menores, sem poder contar com essas receitas, entraram em crise. O impacto da pandemia sobre as empresas também levou ao aumento do desemprego e do número de pessoas sem planos de saúde privados, frequentemente oferecidos como benefício pelos empregadores. O cenário tornou-se favorável para grandes grupos empresariais capitalizados, que passaram a adquirir hospitais independentes menores, redes de hospitais, planos de saúde,
clínicas e laboratórios em busca de eficiência e ganhos de escala. Um dos maiores negócios do setor realizados recentemente envolveu uma empresa do Nordeste e outra do Sudeste. Se aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a transação vai dar origem a uma das maiores operadoras de saúde complementares do mundo, avaliada em bilhões de reais, com ações listadas na B3. A escala é importante no setor da saúde para lidar com os custos crescentes de profissionais e insumos, algo que se tornou um sério problema durante a pandemia. A inflação dos custos médicos e hospitalares projetadas para este ano é de 13,4%, bem acima dos cerca de 6% esperados para o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do país. Em paralelo a essas mudanças estruturais no setor, na frente educacional, a pandemia despertou o interesse das novas gerações pelas profissões da saúde. Com isso, vem crescendo também o interesse de empresas do setor de educação por faculdades da área. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação da saúde no mercado financeiro, eu trago aqui o Rafael Junqueira, analista da Santander Corretora. Rafael, seja muito bem-vindo ao Próxima Ação. Obrigado, Fabiana, é um prazer estar aqui. Rafael, a pandemia não afeta de forma igual as empresas de saúde. Você pode explicar para a gente, no nosso cenário de cobertura, como é que a crise da Covid afetou as empresas? Fabiana, o universo de saúde pode ser dividido de maneira simples entre prestadores, que são as empresas como hospitais, laboratórios de diagnóstico, e fontes pagadoras, que são as empresas que vendem os planos de saúde. Em um primeiro momento, o que vimos foram laboratórios e hospitais sofrendo com queda de demanda relevante e dificuldade de geração de receita, enquanto as fontes pagadoras tiveram boa performance, pois tiveram queda no custo assistencial. No segundo momento, quando as pessoas voltaram a sair de casa, houve melhora na geração de resultados dos prestadores e, consequentemente, elevação nos custos assistenciais das fontes pagadoras. O momento atual ainda não é de normalidade para o setor, e o que estamos vendo é uma situação intermediária entre as duas que eu mencionei anteriormente. Vale mencionar que existem também as operadoras verticalizadas, que são aquelas empresas que, além de vender planos de saúde, possuem uma rede assistencial própria. Legal. E, Rafael, qual que é a influência da regulação sobre o setor da saúde? Quais são os impactos para as empresas listadas na Bolsa? Fabiana, a ANS, que é a Agência Reguladora de Planos de Saúde, tem entre suas atribuições mais importantes o rol mínimo de procedimentos e o limite para reajuste de planos de saúde individuais. O rol mínimo é a lista de procedimentos que qualquer plano de saúde tem que cobrir obrigatoriamente. E o limite para reajuste de planos individuais é o que o próprio nome diz: o maior nível de ajuste de preço que as operadoras de saúde podem aplicar para os planos individuais. Isso significa que a agência pode determinar que um procedimento deva ser coberto por todas as operadoras, possivelmente gerando aumento de custo para as fontes pagadoras, e significa também que a agência limita o reajuste de preços no segmento individual. Dessa forma, a regulação pode afetar tanto custos quanto receitas para o setor. Rafael, todos os anos a inflação médica é bastante superior aos índices de inflação comum, né? Quais são as causas e consequências disso? A inflação médica, ou VCMH, que é a variação do custo médico hospitalar, mede a variação do custo assistencial das operadoras por beneficiário. Isso significa que esse índice não só mede o aumento de custos de determinados componentes, mas também o aumento da frequência de uso de serviços de saúde pelos beneficiários. Portanto, o que faz com que a inflação médica seja maior que outros índices de inflação ano após ano não é somente o aumento dos preços de determinados procedimentos, mas também o aumento do uso de serviços de saúde pelos beneficiários de planos de saúde. Os maiores impactos causados pela alta inflação médica são o aumento dos custos das fontes pagadoras e, consequentemente, o aumento dos preços de planos de saúde. Informações super importantes aqui no Próxima Ação. Rafael, quero agradecer você por mais uma vez clarear o caminho aí pra gente e pelas super dicas que você trouxe. Eu tenho certeza que os ouvintes do Próxima Ação agradecem. E acompanhem também. A maior parte das companhias aéreas americanas voltou a dar lucro no segundo trimestre. O resultado é atribuído não apenas à vacinação em massa no país e às dimensões do mercado local, mas também à ajuda estatal.
E uma pesquisa recém-lançada indica que o mercado imobiliário brasileiro pode viver um novo boom de vendas no segundo semestre. A expectativa é de que a demanda nos meses de setembro e outubro seja a maior da história. Eu sou a Fabiana Scaranzi e esse foi mais um Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar seus investimentos e tem o perfil para investir em renda variável, vem conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um belo algo a mais? Acesse www.santander.com.br/algo mais e fique por dentro, que eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau!